Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. São todos bem-vindos à nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos e queremos hoje, então, acompanhar a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. O título da lição é Chegada a Jerusalém, marcando as etapas da vida e ministério de Jesus desde a Galileia e agora chegando à cidade do rei Davi. O capítulo 11 de Marcos nos fala então desta entrada de Jesus em Jerusalém. Eu acredito que os irmãos já devem ter lido este capítulo e também recebido as porções da lição durante a semana, mas nós precisamos de rever aqui aquilo que o capítulo 11 nos diz a respeito da entrada de Jesus. O evangelista Marcos, de uma certa forma, ele tem uma maneira própria de narrar os acontecimentos da vida de Jesus. E o evangelista Marcos, ele conta como Jesus foi recebido em Jerusalém e as etapas que ele percorreu até a entrada de Jesus em Jerusalém. Precisamos imaginar que aqui é a última semana de Jesus entre nós. Considerado o dia da entrada de Jesus em Jerusalém como sendo o dia triunfal, ou então, como foi num domingo, as igrejas comemoram como se fosse o Domingo de Ramos, ou seja, aquele processual que Jesus fez com seus discípulos e com toda a multidão que o acompanhava, montado em um jumento e a terra sendo forrada de folhas e de vestes, por onde Jesus então passa e, por fim, entra na cidade de Jerusalém. Pois bem, o Evangelho de Marcos, ele tem um tom diferente dos demais evangelistas. O Evangelho de Marcos tem um tom mais realista. O Evangelho de Marcos ele tem um tom mais profético. Então, o capítulo 11 diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumento preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esta é a primeira parte do capítulo 11. A lição da revista que temos fala do triunfo na visão do reino de Deus. O triunfo na visão do reino de Deus. Dizendo que este é um dos momentos significativos do ministério de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bem,
A perspectiva de uma entrada triunfal, ela, na verdade, é uma dedução de quem lê a narrativa, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, da entrada de Jesus em Jerusalém. Essa palavra triunfal não está, de fato, na Bíblia. Essa palavra foi acrescentada como subtítulo para exaltar aquele momento quando Jesus entra em Jerusalém. Mas a palavra triunfal, ela não é própria aqui. A palavra triunfal, ela fala de um momento quando o rei é coroado ou então volta de uma batalha e é recebido então aos gritos e então ele é entronizado e é oferecido então uma grande festa para celebrar a vitória alcançada pelo rei. Mas nada disto está acontecendo aqui ainda, não é? Porque aqui nós estamos, na verdade, iniciando a Semana da Paixão. O que temos adiante aqui é uma cruz e não um trono. Então vejamos. Aqui nós temos a ideia de que a entrada de Jesus, ela seguiu ao lado da entrada dos peregrinos que vinham anualmente a Jerusalém para a época da Páscoa. Então, o que nós temos aqui é Jesus entrando na cidade, cercado pelas multidões que também estavam indo para a cidade, para visitar a cidade, para visitar o templo, para muitos deles não conheciam ainda Jerusalém, então estavam indo como sendo um momento em que eles teriam contato com a cidade maravilhosa de Jerusalém, a capital do reino de Israel, aonde estava então o templo construído por Herodes, magnífico, uma das maravilhas do mundo antigo, o palácio, todas as instalações das autoridades e todas aquelas construções que representavam a dinastia de Israel. Então, houve uma recepção para Jesus? Será? Por parte de Jerusalém, certamente não. Mas por parte daquelas multidões que estavam entrando e que ouviam que ele era o Jesus que vinha de Nazaré e da Galileia e que tinha feito tantos milagres e maravilhas, e recentemente até mesmo a ressurreição de um morto, que foi Lázaro. Então todos ficaram entusiasmados com aquele profeta que chegava junto com eles. Era um privilégio caminhar com aquele profeta e entrar com ele em Jerusalém. Então é isto que dá esta característica que levou alguns, então, talvez a maioria dos tradutores da Bíblia, a colocar como tema a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é uma entrada, de fato, cautelosa de Jesus em Jerusalém. Este texto do capítulo 11 está muito afinado, muito próximo com o texto do profeta Zacarias, do capítulo 9 em diante. Até sugiro que os irmãos e as irmãs procurem fazer uma leitura deste profeta do Antigo Testamento, quase esquecido, que é Zacarias. Normalmente, a pessoa e obra de Jesus são vistas a partir dos profetas Isaías, Miqueias ou dos Salmos. Mas aqui em Marcos, o que nós temos, na verdade, é uma aproximação com Zacarias. O comentário Brodmann, ele declara que é difícil interpretar a entrada de Jesus em Jerusalém de outra maneira que não
um ato simbólico, uma parábola dramatizada. Diríamos que aqui, nesta entrada de Jesus em Jerusalém, nós temos então Jesus profeta e, ao mesmo tempo, profecia e cumprimento. Então, ao mesmo tempo, na pessoa e na ação de Jesus entrando em Jerusalém, temos a figura de um profeta, sua profecia e o cumprimento, simultaneamente. A profecia de fundo, então, a tela de fundo para todo este cenário de acontecimentos é a profecia de Zacarias, dos capítulos de 9 a 14. Se formos comparar, então, estes capítulos de Zacarias com esses capítulos finais do Evangelho de Marcos, nós vamos estabelecer muitos contatos, muitas citações coincidentes, muitas referências que estão ali confirmadas. Então, nós temos aqui uma relação íntima entre a profecia de Zacarias e o relato do evangelista Marcos a respeito dos acontecimentos desta última semana de Jesus em Jerusalém. Eu citaria aqui Zacarias 9, 10 e 11, relacionado com Marcos 11, de 1 a 11. Zacarias 10, 4, relacionado com Marcos 12, 10 a 11, e o Salmo 118, de 22 a 26. Depois podíamos tomar Zacarias 11, 7, com Marcos 11, de 12 a 14, ou Zacarias 7, com Marcos 14 a 27, e assim por diante. Várias passagens que são, na verdade, correlacionadas. Isso para dizer o quê? Ora, o profeta Zacarias é um profeta, de certa forma, muito enigmático. Ele está profetizando na época de Esdras e Neemias, quando eles estavam reconstruindo Jerusalém e convocando o povo de Israel para retornar para suas cidades por causa da anistia do rei Ciro, que inclusive promovia a reconstrução e a recolonização das terras da Judéia. Então, era um novo êxodo, como nos relata o profeta Isaías, um novo êxodo. E este novo êxodo representava o retorno do cativeiro, o cativeiro que foi sofrido, que foi amargo. Mas, a esta altura, as 12 tribos estavam espalhadas por todos os países praticamente do mundo conhecido, desde o Egito até a Mesopotâmia, desde o norte da África até as colônias da Itália, da Grécia e da Península Ibérica. Então, nós temos o povo espalhado. Mas há um retorno, há um grupo pequeno, mas significativo, que retorna para a terra de Israel. Então, é esse movimento de retorno para a terra de Israel que aqui é, de fato, semelhante a este contexto que Marcos mostra de Jesus estando da além Jordão, entrando então na terra de Canaã pelas portas de Jericó, subindo pelas montanhas, indo até Betânia, Betfagé e finalmente entrando em Jerusalém, num sinal claro de que havia uma ênfase nesta procissão, nesta peregrinação tão importante para a adoração do Senhor em Jerusalém. E a partir deste momento, Jerusalém se torna um símbolo. Jerusalém se torna uma cidade que, a partir de agora, é considerada como o centro do mundo, o centro das nações, é o centro da adoração, é o centro messiânico, é ali onde vai acontecer a expiação do mundo. E Jesus, então, prepara para que tudo fosse
conforme as Escrituras prediziam. Então Jesus não é recebido pelos pastores de Israel como rei ou como sacerdote. Ele é recebido pelos líderes de Israel como falso profeta. E é interessante porque esta ideia do triunfo, ela não deixa a gente perceber que, na verdade, o que está acontecendo nessa entrada de Jesus em Jerusalém é, na verdade, o processo de rejeição final dele. Então, de fato, não foi uma entrada triunfal, mas uma entrada profética, simbólica, pela qual o Rei Jesus escancara diante dos olhos de todos a rejeição dele por Israel e pelos líderes ou representantes do povo eleito de Deus, que nos profetas, especialmente Zacarias, ou também posso considerar aqui Jeremias, esses líderes eram chamados de pastores de Israel. Então, esses pastores de Israel, eles rejeitam Jesus, eles perseguem Jesus, eles planejam a morte de Jesus. Este ponto marca, então, uma ruptura definitiva da velha aliança, como profetizou Zacarias, capítulo 11, versículos de 9 a 11. É Zacarias quem mostra que haverá um rompimento da aliança, de que a vara da graça e da unidade de Israel serão quebradas pelo Messias. Agora, os detalhes desta entrada de Jesus em Jerusalém. Quero destacar alguns pontos aqui para os irmãos e as irmãs. Primeiro, Jesus se aproxima da cidade progressivamente nesta última vez. Ele vem por etapas. Etapas muito bem declaradas, definidas pelos evangelistas. Então ele não chega de fato como um vitorioso da batalha que é aclamado na cidade. Não. Ele chega acompanhando a marcha dos peregrinos de toda parte do mundo que vinham para a festa dos tabernáculos e, por fim, a celebração da Páscoa. Ele entra progressivamente. Isso está no versículo 1 do capítulo 11, onde se lê quando se aproximavam de Jerusalém. Cita Betfagé, cita Betânia, e ainda Mateus diz que ele estava descendo do Monte das Oliveiras para subir para a cidade. Ali era um vale. Ok. Chega pelas portas orientais, de aldeia em aldeia. O capítulo 10, que antecede esse momento, no Evangelho de Marcos, então, ele vai contar a travessia do Jordão, capítulo 10. Então, atravessa o Jordão do lado oriental para Jerusalém. É como se fosse, então, a representação do novo êxodo. Mas, sem dúvida, a travessia do rei para a cidade do rei, para o lugar do palácio do rei, mas que, na verdade, não é recebido como rei. Então, aqui nós encontramos Jesus indo passo a passo. Capítulo 10, versículo 32, diz que estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Ele puxava, então, aquela marcha para Jerusalém. Os discípulos estavam temerosos, porque os judeus prometeram matar Jesus. E Jesus ainda assim vem ao núcleo, ao coração do poder judaico, ao pátio do rei, ao pátio dos sacerdotes. E a primeira coisa que Jesus faz, ele entra na cidade e vai ao templo. Bem, é claro, Jesus aqui prepara a sua própria entrada na cidade. Não seria o caso se de fato fosse uma entrada triunfal. Esta entrada teria sido preparada pelas autoridades, pelos sacerdotes, por todo o povo, e então receberiam Jesus nas portas e o conduziriam para dentro. Nada disso aconteceu. Então,
Jesus prepara a sua própria entrada, ele requisita um jumentinho, ele instrui os discípulos, ele é quem promove a sua própria entrada na cidade do rei Davi. Então Jesus chegou a Jerusalém no final do dia. Isso mostra a sua cautela. E diz o texto que ele vai direto para o templo. Ele não faz nenhuma parada, ele não passa por nenhum outro lugar. Ele entra pelas portas da cidade, cruza a cidade e vai direto ao templo. Então, ele faz isto no final do dia, indicando que ele estava ali com uma missão. Ele queria cumprir esta missão antes que o dia acabasse, mostrando assim a sua determinação em cumprir a vontade do Pai, em cumprir as profecias bíblicas, em realizar aquele ato simbólico e profético e indo diretamente ao templo. Bem, sua entrada foi o cumprimento das Escrituras, então. Não um evento impensado ou, de certa forma, conduzido pelos acontecimentos, não. Foi proposital. Jesus sabia o que estava fazendo e o que o esperava lá. Então ele foi, fez como os profetas haviam previsto, entrou diretamente, foi ao templo. Ora, quais foram as primeiras ações de Jesus em Jerusalém? A primeira ação, sem dúvida, foi ele juntou-se às multidões que subiam, as multidões do povo, que vinham a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele se integrou naquela multidão de peregrinos, naquela multidão de fiéis, não é? E o texto, então, nos ensina que aquela multidão começou a cantar um hino de recepção. Na verdade, deveria ser um hino que os levitas entoassem durante todo o tempo em que a cidade estava recebendo os peregrinos de todas as nações, de todas as partes do mundo. Eles deveriam ser os recepcionistas e eles deveriam cantar isto que o povo estava cantando. Então o cântico é: bendito o que vem. Ou seja, benditos que vêm para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, bendito aqueles que vêm para a Páscoa. Depois, bendito o reino do pai Davi. Bendito o reino que vem. As traduções dizem bendito o reino que vem. Aqui na tradução, aqui no Evangelho de Marcos diz bendito o reino que vem. Ou seja, a expectativa de um reino novo, a expectativa de um reinado novo. Ou seja, o reino de Yahvé. Não o reino de Herodes, não o reino da dinastia de Davi, mas o reino de Yahvé, o Deus de Israel. Então, bendito o reino que vem, os súditos do reino que entram pelas portas de Jerusalém, que estão debaixo da regência do Rei Celestial. E aqui, certamente, é uma indicação, é uma referência ao Messias, ao Cristo. Ele é o Rei, ele é o Filho de Davi. Então, por isso, eles clamam: bendito o Rei que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Então, hosana nas maiores alturas. Então, este cântico todo é um cântico de recepção. É um cântico através do qual as multidões que vinham de tantas partes diferentes do mundo eram recebidas em Jerusalém para prestarem a sua adoração a Deus. Segunda ação, ele cruzou as portas da cidade. Isso lembra muito bem Davi, quando conquistou dos jebuseus aquela cidade e deu-lhe o nome de Jerusalém. Davi entra pelas portas.
ele cruza os limites da cidade e a conquista. A verdade, Jesus está ali, sem dúvida, sabendo que, ao cruzar aquelas portas, ele não seria recebido como filho de Davi. Então, ele entra pelas portas. Esse cruzamento é que é importante. Ele entrou na cidade de Davi. O filho de Deus, o filho de Davi, entra na cidade de Davi. Não há impedimento. Ninguém pode impedi-lo de entrar. Porque pelo seu poder e pela sua vontade, ele cruzou, porque a cidade era dele. O reino é dele. E ele, então, entrou como se estivesse reconquistando aquela cidade. Não por luta humana, não por reconhecimento humano, mas ele próprio, o Messias. Ele entra na cidade que é dele. E ele não quer saber se as autoridades estarão ali, ou se elas o ameaçarão, ou se elas o expulsarão. Ele entra e vai até o trono de Iavé. Não ao trono de Herodes, ao trono de Iavé. Ao trono que está no templo. A terceira ação, então, é esta dele ir ao templo, o trono do Deus de Israel. A quarta ação é interessante. Diz o texto que ele viu tudo ao seu redor. No templo, nas praças, nas ruas, nas casas, nos lugares por onde ele passava, viu tudo ao seu redor, observou tudo o que estava acontecendo, especialmente no templo, quem estava ali, como é que eles agiam dentro do templo. Ele então olhou para o templo para perceber então em que aquele lugar havia se transformado. E tendo detectado tudo isto, o texto diz que ele sai, cruza as portas da cidade de volta e vai para Betânia. Então, o interior da cidade, o interior do templo, ele viu a realidade que havia dominado o povo e os líderes e dominado o templo. Então aqui já se faz logo uma relação com o episódio da figueira. Era como se Jesus estivesse esperando, sabendo que não iria encontrar, esperando encontrar frutos no interior da cidade. Afinal, a cidade era recoberta de tantas belezas. Era realmente como uma figueira. As folhas bonitas que adornavam o exterior. Mas quando ele observou o interior, não havia nada que agradasse aos olhos do Senhor. Então, isso faz a transição agora para o episódio da figueira, onde ele procura figos e não os encontra. E ele vê apenas folhas. Então, Mulholland, que é um comentarista do Evangelho de Marcos, foi inclusive diretor da Faculdade Teológica de Brasília, ele diz então que esse episódio é marcante, porque a figura da figueira, ela revela claramente quem era Israel naqueles dias. Era a estação dos figos. A figueira estava toda revestida de folhas, e esse era o sinal de que no interior ia encontrar figos. Mas quando Jesus abre as folhas e olha para dentro daquela árvore, não há figos. Quais são as ações concretas de Jesus, então? Primeiro, ele era a profecia e, ao mesmo tempo, ele era o veredito sobre a aliança de Deus com Israel. Isto está retratado, então, no episódio da figueira, capítulo 11, versículos 12 a 14. E os versículos 20 a 23 deste capítulo 11 vão explicar esta situação. Então, do 12 a 14, diz que no dia seguinte, depois dele ter, então, dormido em Betânia, provavelmente, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Ora, esta é uma palavra reveladora. Parece estranho ele sair cedo
depois de uma noite de descanso, e sentir fome. Será que era uma fome somente física? O relato seguinte mostra que não. Aqui é a expressão de Jesus, que tem fome, na verdade, dos frutos que ele esperava encontrar em Israel e que não encontrou. Então ele, vendo de longe a figueira com folhas, e este era o sinal de que a figueira tinha figo, naquela época, esta era uma estação em que as figueiras elas se revestiam com as folhas e já indicava que estava produzindo os figos. Então Jesus, ele abre as folhas para ver se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era a estação ainda dos figos, mas era já o tempo das figueiras estarem vistosas e de, nos seus ramos, terem já os primeiros frutos. Agora, o texto então nos explica que, não encontrando figos naquela figueira, Jesus então a amaldiçoou. Diz o texto que Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Foi a palavra de Jesus. Os discípulos viram isto, eles ouviram, e eles ficaram tentando compreender qual o significado daquelas palavras de Jesus. É claro, para Jesus estava evidente que o momento final de Israel tinha chegado, de que a nação tinha se conduzido de tal modo que não havia mais solução para aquela antiga aliança. Então, o que acontece é que, ao profetizar sobre aquela figueira, Jesus está ao mesmo tempo declarando o rompimento de Deus com a aliança feita com os líderes de Israel, com a nação de Israel. Agora vem então a questão da autoridade de Jesus sobre o templo, porque ele passa dali e foram para Jerusalém, e entrando no templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Então aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 11 até o versículo 19, ele passa no templo. É um dia inteiro no templo. Ele não entrou e saiu. Ele não foi lá, derrubou as mesas, expulsou os vendilhões e saiu. Não, ele permaneceu lá. O texto de Marcos diz que ele só deixou ali o templo, porque além de fazer este ato profético, de expulsar os que transformaram a casa do Senhor em um covil de salteadores, ele agora então ocupa o lugar no templo que era consagrado ao ensino. E ele passa a ensinar, ele passa o dia todo ensinando no templo. E o texto de Marcos diz que, em vindo à tarde, então, eles saíram da cidade. Mas antes ele diz que toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então, ele ocupou o lugar de mestre no templo. Ora, o lugar de mestre no templo é o lugar da autoridade, é o lugar do ensino, é o lugar da manifestação da revelação de Deus. Então, ele ocupou a primazia no templo. E quando os sacerdotes, os levitas, os doutores da lei, etc., perceberam o que estava acontecendo, se revoltaram e planejaram, então, na verdade já estavam planejando, eles decidiram, então, encontrar o momento certo para matar Jesus. Bem, depois desta situação, que Jesus passou o dia no templo,
E é claro, ele estava preparando o templo para a Páscoa, preparando para a sua expiação. Ele estava preparando o lugar que era a casa de adoração, o altar do sacrifício, para que ele próprio fosse então oferecido em sacrifício. Mas isso não aconteceu no templo. Eles foram crucificar Jesus fora dos muros da cidade. E isto representa a dor, o sofrimento, a rejeição. Isso representa a maldição do pecado que Jesus carregou. Ele foi considerado como um maldito. E ele foi então crucificado na cruz com os nossos pecados e o pecado do mundo todo. E ele fez ali na cruz, então, o que o Cordeiro Pascal fazia no templo. O cordeiro que era oferecido pelo pecado de Israel era sacrificado no templo. E o sangue é oferecido diante do Santo dos Santos. Agora, Jesus, então, realiza este ato maravilhoso fora dos muros da cidade. Então, ele, de fato, como diz Isaías, carregou sobre si as nossas angústias, dores, sofrimentos, doenças, pecado. Ele foi como cordeiro para o matadouro. Ok. Então Jesus agora enfrenta os sacerdotes. Ele volta ao templo, versículo 27. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, quer dizer, ele volta ao templo. A semana dele em Jerusalém é uma semana no templo. Isso é uma característica aqui de Marcos. Marcos está mostrando como que o templo era o trono do Senhor, porque o Messias não teria outro trono que não fosse o trono do próprio Pai, o trono de Deus, o trono em que ele receberia a adoração. Mas aqui, a princípio, é onde ele seria sacrificado. Então Jesus enfrenta agora os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles se consideravam as autoridades no templo. Nada podia acontecer ali que os sacerdotes não aprovassem. Eles eram os fiscais, eles eram os administradores, eles eram os senhores do templo. Ora, os sacerdotes tinham autoridade delegada pela lei para cuidar do templo. Mas quando eles procuraram Jesus, eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas e ensinava ao povo no templo. Eles não tinham dado aquela liberdade para Jesus. Eles não tinham concedido aquela autoridade para Jesus. Eles não tinham delegado aquela responsabilidade para Jesus. Então eles vieram e perguntaram, mas com que autoridade o Senhor faz isto? Então Jesus disse, me respondam vocês. João Batista é um profeta que veio e ele tinha autoridade de Deus ou dos homens? Pergunta que Jesus então coloca diante deles. Ele diz, ele batizava e o batismo era do céu ou dos homens? Respondei. Bom, aqueles sacerdotes, como estavam diante da multidão, eles não podiam, de forma alguma, contradizer João Batista, porque eles reconheciam que João Batista era um profeta que tinha vindo mandado do céu. E agora, Jesus pergunta a eles com que autoridade João batizava. Então eles pensaram, se dissermos, aqui vem o dilema, né? Se dissermos do céu, então Jesus diria a eles, então por que não acreditaram nele? Porque foi ele quem anunciou a vinda de Jesus. Foi ele quem batizou Jesus. Foi ele que fez o reconhecimento público de Jesus. Foi ele quem declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a autoridade que Jesus tinha
recebeu de João Batista, digamos, o reconhecimento. Então eles disseram, se dissermos do céu, ele vai perguntar por que não acreditam nele. Se dissermos dos homens, então o povo vai se voltar contra nós. E eles responderam para Jesus, não sabemos, não sabemos. E Jesus então disse, também eu não vou dizer para vocês com que autoridade estou fazendo estas coisas. E eles se calaram, pelo menos naquele momento diante do povo, para não produzir uma revolta. Mas, é claro, Jesus tinha por si mesmo a autoridade. A autoridade era inerente a ele. Ele não recebeu esta autoridade de ninguém, nem da lei. Jesus era superior à lei. Ele era superior a Moisés. Ele declarou, eis aqui alguém que é maior que o templo. Então a autoridade era inerente a Jesus. Ok. A questão aqui agora, então, que nós vamos analisar é essa questão da figueira. Porque há muitos que colocam esta questão da figueira como sendo a questão da fé. E Jesus, então, diz aos discípulos, depois deles terem visto que aquela figueira tinha se secado até as raízes, eles perguntam, mas como pode ser isto? E, é claro, toda aquela cena, aquele ato de Jesus de declarar a inutilidade da figueira, era, na verdade, um momento quando ele estava declarando o rompimento de Deus com Israel, da antiga aliança, como é falado lá em Zacarias. Então, no caso da figueira, Jesus diz a eles, porque em verdade vos afirmo, verso 22, ele diz, tende fé em Deus. Esta palavra de Jesus, tende fé em Deus, é em resposta à dúvida dos discípulos, digamos, ao espanto dos discípulos de terem visto que a figueira se secou até a raiz e que ela tinha recebido uma maldição. Eles entenderam que Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira e eles queriam saber como pode ser isto. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, se o amaldiçoamento, ou a maldição que vocês estão se referindo é em decorrência da desobediência. Esta figueira é Israel. Israel foi desobediente até agora. Israel não teve fé em Deus. Israel não foi fiel à sua fé, nem à aliança que Deus fez com eles. Então, vocês também tende fé em Deus. Em outras palavras, não sejam como Israel. Não sejam negligentes como Israel. Não sejam incrédulos como Israel. Tenham fé em Deus, ou seja, creiam naquilo que Deus diz. Creiam em quem Deus é. Creiam no que Deus pode fazer. Creiam que Deus é aquele que faz nascer, mas é também aquele que faz secar. Bem, a partir deste ponto, Jesus então vai continuar dizendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, e aí ele vai falar agora de um desdobramento. Eu quero ficar nesse daqui. Ele diz que aquele que fala alguma coisa contra algo com fé e com autoridade para que aconteça aquilo que ele está dizendo a este algo, vai acontecer. Ora, este é um ponto sutil, muito sutil. Em que sentido? É que o veredito de Jesus secou a figueira desde as suas raízes por completo. Ali caracterizou, como eu disse, o rompimento decisivo de Deus com aquela geração e o pacto que ele tinha feito com ela. Os discípulos entenderam que foi um amaldiçoamento, mas não entenderam que a figueira representava Israel. Zacarias 11, de 1 a 3, vai deixar isso claro.
Este é o retrato da rebeldia de Israel, que é amaldiçoado por Deus. A questão principal que muitos colocam hoje é sobre o poder da fé que fez a figueira secar. Esta fé é para todos? Ou só Jesus podia exercer tamanha autoridade para fazer secar a figueira? Então aqui já fica claro pela explicação que o relacionamento da figueira com Jesus era equivalente ao relacionamento de Israel com Deus. Então, neste caso, é um assunto que só compete a Deus. Portanto, só Jesus tinha autoridade para fazer o que fez. Então não adianta hoje muitos quererem repetir aquele mesmo tom de autoridade que Jesus teve com a figueira. Não, são dimensões completamente diferentes. Pois bem, os discípulos viam como um milagre da fé. Mas será que foi um milagre da fé? Jesus precisava de fé para fazer aquele milagre? Ou ele estava agindo em nome do Pai? Ou ele estava agindo como o Senhor que veio para, digamos, exercer sua autoridade sobre o seu povo? Então, foi fé ou foi a autoridade do Filho de Deus? É claro que as palavras fé e autoridade estão aqui como sinônimas. Elas estão aqui no mesmo relacionamento. Ali não era um mero ato de milagre, mas ali era um ato de declaração de Jesus sobre a infidelidade de Israel. Então era o rompimento da graça sobre a figueira. E isto era a autoridade de Deus em ação. Ora, qual é o homem que pode agir como se fosse Deus? Ninguém. Portanto, a fé que nós possuímos e que nós exercitamos não pode querer se equiparar àquela ação de Jesus que declarou a inutilidade da figueira. Aquilo é uma relação entre Deus e Israel, entre Jesus, o herdeiro do trono, e Israel. Sobre a admiração dos discípulos, Jesus responde e adverte: tende fé em Deus, porque aqui é um momento de juízo. Juízo. E não queiram vocês caírem no mesmo juízo que Israel está caindo. Então, decorre daí que todo este ato profético de Jesus, ele acaba despertando a relação que aquilo teria com a fé dos discípulos. A fé dos discípulos teria também a prerrogativa de realizar o mesmo ato que Jesus realizou? De forma alguma. De forma alguma. Então Jesus vai mostrar aos discípulos que no caso deles, discípulos, parece que a unidade entre a fé e a autoridade divina só são possíveis para a pessoa de Jesus. Isso deixa os discípulos perplexos porque eles não tinham essa autoridade. Podiam ter fé, mas não tinham a autoridade de Deus que era exercida por seu filho Jesus em relação a Israel. Para os discípulos, entre a fé e a autoridade para esperar que a fé realizasse alguma coisa, havia a oração. Por isso Jesus então traz aqui o assunto da oração. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebereis, e será isso feito para convosco. Ora, entre Jesus e os discípulos, então, havia uma diferença muito grande. E aqui Jesus diz, olha, a fé que vocês têm, ela é mediada pela oração. E quando vocês pedem alguma coisa a Deus, creiam que Deus vai responder. Creia que Deus vai te atender. Creia que a oração de vocês estará de conformidade com o Filho de Deus e que por estar em conformidade com o Filho de Deus, ou seja, sendo feita em nome do Filho de Deus, o Pai há de responder. Então há condições que Jesus coloca aqui
para o exercício da fé e para a realização daquilo que se pede em relação aos seus discípulos. Esta é a condição para os discípulos terem as suas orações respondidas, o perdão. Então veja, aqui há, no caso dos discípulos, a relação entre fé, autoridade, a oração e o perdão. Enquanto que no caso da relação de Jesus com a figueira, o que estava ali em questão era simplesmente a autoridade divina sobre uma aliança que tinha feito com Israel e que naquele momento estava sendo rompida. Concluímos então que o milagre da figueira era um ato divino e não humano. Somente o divino humano, que era Cristo, podia ter a fé simultânea à autoridade. Em Jesus, fé e autoridade não se dissociam. No caso dos discípulos, sim, porque no caso dos discípulos, a fé se associa com a oração e com a vontade do Pai. Não com o exercício da realeza. Isso é uma prerrogativa do Senhor Jesus. A nós cabe pedir a Jesus. A Jesus cabe ordenar, decretar. Então, em Zacarias, nós temos que quando o Messias chega a Jerusalém, vai ao Monte das Oliveiras e ele coloca o seu pé do lado ocidental e o outro do lado oriental, e o monte então se racha ao meio. Essa é a figura do rompimento que agora Zacarias representa na sua profecia. E este ato do rompimento representa a oferta da salvação para todas as famílias da terra agora. Então, este rompimento da velha aliança e a instituição da nova aliança muda completamente os termos da relação de Deus com o mundo. Agora, a relação de Deus com o mundo é a relação com toda a humanidade. E todos são convidados para virem a Jerusalém, para adorar ao Senhor, para crer no Senhor, para receber as bênçãos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quanto aos discípulos e a nós, não cabe decretar, mas orar, pedir, crer, obedecer e perdoar. Nosso relacionamento com Deus, ele é mediado pelo perdão. Não há quem tem dívida não tem o direito de cobrar. Portanto, nós somos devedores a Deus. Nós somos devedores aos outros o amor. Nós somos devedores aos outros do perdão. Nós somos nós mesmos devedores a Deus do perdão que Ele nos dá. Então, o exercício da fé e a expectativa da resposta às orações sempre está condicionado, ou essa expectativa está condicionada ao processo da oração, ao fato da oração ser feita no nome de Jesus, ou seja, a oração tem que estar em concordância com Jesus. Em outras palavras, Jesus precisa concordar com a nossa oração e está condicionada ao perdão. Só na base do perdão e no reconhecimento do perdão, sem de fato querer qualquer reivindicação, sem querer de fato invocar qualquer direito, é que as nossas orações são respondidas. Que Deus nos abençoe e eu espero que os irmãos e as irmãs possam entender estas questões e possam agora admirar de fato a figura gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição. Tenham um bom domingo.